Vamos lá, Gu. Vamos começar agora a análise do capítulo 190 do mangá de Jujutsu Kaisen. Não tem muito título, né? O GG não é de dar título. O título do capítulo é simplesmente Coluna de Tóquio 2, parte 9. O que importa é o conteúdo. Como depois que começou o jogo do abate, os capítulos meio que ele traz ali a referência de localização em que parte ele está, né? Porque essa questão foi algo que eu e o Bruno a gente já vinha comentando, da forma como esse universo desse arco ele tá gigante, né? Então uma forma que ele tem para ajudar a gente a se localizar e ver qual núcleo que ele tá trabalhando naquele capítulo é por meio do título ali, né? E acho que só deixar avisado o pessoal que a gente, nessa pausa, a gente gostou muito de ver Jujutsu Kaisen, né? A gente acompanha semanalmente, então assim, a gente tá por dentro de tudo que tá rolando no anime e do que tá rolando agora no mangá desse jogo do abate. Então aqui a gente já tem a primeira página, né, com uma água caindo do céu que não é chuva, né? Isso, no episódio 189, né, ele termina ali com a explosão, que foi um ataque ali contra o Hakari, né? Então a gente pode ver ali que começam com uns pingos até de fato ali quando vem uma enxurrada já partindo pra página 2 ali, onde a gente vê o Panda também, né? Essa luta do Hakari com o Kashimo tá incrível. Essa parte do Panda aqui não tem muita coisa, né? É basicamente ele vendo essa pancada de água aqui e ali provavelmente é a mão do Hakari. Isso, tanto que eu acredito que seja dele, porque o Panda ele fica apreensivo quando ele fala Hakari e a gente vê ali, né, ele encontra a mão dele e ali ele já fica bem assustado. Cara, e esse boneco do Panda, ele é muito interessante, né? Mesmo a gente já tendo uma revelação do que o Panda é, mesmo assim a gente ainda vê, ele foi totalmente surrado. Em vez dele ter pedaços de corpo, ele ficou pequenininho. Acho que foi bem interessante de ver isso, né? Ficou bem legal porque foi uma forma de materializar os núcleos dele, né? Porque como vocês podem lembrar, dentro do Panda tinha outros dois seres ali, né? Ele podia fazer, sei lá, uma cabeça flutuante, uns pedaços de corpo solto, não, mas ele acabou optando por fazer o Pandinha, ficou bem legalzinho de ver. Exato, ficou bacana. Passando para a página 3 aqui, a gente tem basicamente o cenário da cidade. E o Kashimo voltando para a superfície, né? Mesmo depois do ataque dele ali, né? Muito provavelmente não atingiu tanto. E aí quando ele sai ali depois da explosão, e ele comenta, né, que a energia amaldiçoada dele acabou ali, e ele espera que ao menos ele tenha conseguido terminar a batalha, né? Porém, o Hakari já vem e dá um socão monstruoso nele aqui, né, cara? Tipo, pra dar um oi, né? Essa página ficou bem legal. E já vem, sim, algo que a gente comenta muito é como ele é carismático, né? E mesmo na situação dele ali, ele já ia aí tentando ainda tirar uma com a cara do Kashimo. Poxa, e como eu gosto de como o GG, ele mostra combate. Assim, essa página tá bem legal, assim, o socão, assim, você vê que pegou em cheio mesmo, e você demonstrar isso com uma imagem não é tão simples assim, ele faz isso muito bem. Sim, os grafismos que ele utiliza são muito bons, em muitos momentos, assim, eles lembram muito até a forma de desenhar, que é do Togashi, de Hunter x Hunter. Aí aqui a gente tem uma explicação do que aconteceu com o Kashimo quando ele tava na água, né, que ele liberou a energia amaldiçoada dele, e antes que a energia amaldiçoada chegasse no mar, ela se transformou em energia térmica e criou um vaporzão, né, gigante. E aí a gente viu a importância ali dos estudos que a gente teve na época da escola, né? Bem legal. Os poderes, eles envolvem muitos elementos, assim, e transformações químicas e físicas que realmente são de verdade, né? E aí já seguindo para a próxima página, a gente vê ali como o Kashimo, ele fica surpreso de que realmente esse último ataque também não funcionou contra o Hakari, né? Sim. Ele conseguiu arrancar o braço do Hakari, né? E ele fez isso para impedir que o Hakari fizesse os selos dele, né? Mas o Hakari entregou o braço dele, assim, você vê como ele tá disposto a se sacrificar para vencer essa batalha, né? Com certeza. E mais interessante ainda, depois que ele explica o porquê, né, esse formato que ele fez, né, que ele optou de poder aí para sacrificar o braço dele, para conseguir proteger o resto do corpo, e não atacando diretamente de volta o Kashimo, que é quando ele explica que até o Kashimo questiona, né? Tá, agora você venceu, não tenho mais o que fazer, não tenho mais energia, você pode matar. E ele explica que ele não vai matar ele porque senão ele perde os 100 pontos. É verdade. O Hakari, ele é muito maduro nisso. Tipo, ele não entra numa briga só por entrar numa briga, né? Ele coloca o jogo mesmo, a missão em prioridade. Muita gente, muitos feiticeiros, acho que por se envolver numa batalha dessa, por estar no calor da batalha, por estar no calor do momento, e finalizar o adversário sem medir as consequências disso. Então, assim,
mesmo o Hakari estando uma batalha tão pesada, uma batalha tão intensa, ele continua ali focado na missão de avançar nesse jogo do abate, né? Sim, com certeza. Isso mostra também o quanto ele é experiente, o quanto o psicológico dele não se abalou, porque mesmo ele tendo toda essa flexibilidade de uso do poder dele ali, ele ainda fala que nessa batalha não foi ele que ganhou. Ele comenta, né? Vamos lá. Ele aí até que comenta que o Kashimo não usou a técnica dele. Aí que eu queria conversar com você. Até agora a gente só tava meio que passando pelo que aconteceu, né? Mas agora é onde eu acho que o mangá fica interessante. Veio uma informação interessante do Hakari dizendo que o Kashimo não usou técnica amaldiçoada. No calor do momento, eu nem tinha reparado nisso, né? Que ele tava só usando energia amaldiçoada com propriedade especial, só isso, né? Exato, porque o objetivo central dele é utilizar para enfrentar o Sukuna. Isso é uma condição que ele colocou na técnica amaldiçoada dele, né? Que se for uma condição que ele só pode usar contra o Sukuna, isso deve deixar a técnica dele muito forte. Com certeza, ele tem essa limitação, né? Como ele explica que ele só pode ser usado uma vez, e ele tá guardando pro Sukuna. E aí é quando vem uma informação muito importante de que o Hakari, ele faz um trato, né? Ele tenta fazer uma proposta ali, eu achei muito para tentar trazer o Kashimo pro lado deles, né? De que isso vai acabar poupando também o Kashimo e talvez ele consiga esses 100 pontos ali, né? Sim, sim. E ele acaba pedindo então pro Kashimo vir pro lado dele, né? Você vê como ele tá montando um grupo, ele tá querendo montar um grupo forte, né? Independente do cara ter lutado com ele ou não, ele tá pensando em montar um time, isso é bem interessante. Ele não quer seguir sozinho, porque deu pra ver por isso e pelo que a gente vai vendo logo mais aqui pra frente, que independente do nível de poder do adversário dele e da ameaça que ele quer, se ele vê uma possibilidade, ele vai trazer pro lado dele. O Hakari, ele tá se mostrando ser um cara muito inteligente fora a força, né? Com certeza, desde o momento em que a gente teve ali, eu não me recordo qual capítulo, mas em que o Itadori consegue convencer o Hakari a entrar no time, né, dos feiticeiros Jujutsu ali, a gente já gostou demais, e ele não tem sido somente um apoio em relação à força e poder, mas em relação à estratégia também. Ou seja, ele conseguiu poupar o seu adversário para conseguir esses 100 pontos, né, nessa medida dali deles conseguirem reformular as regras do jogo e ainda trazer alguém também forte para estar ao lado deles ali, né? Só que seguindo aqui no mangá, o Kashimo, ele coloca uma condição para se juntar ao grupo, né? E é uma condição aí bem perigosa que eu achei. Com certeza, que é deixar o Kashimo lutar contra o Sukuna. Isso. Aí o Hakari não vê problema nisso, o Panda se assusta, né? Eu quero fazer uma pergunta pra você. Você acha que o Hakari deixou porque ele confia muito no Itadori e no poder do Sukuna? Ou ele simplesmente, como eu posso dizer, ele acha que ele vai conseguir impedir que essa luta aconteça, sabe? Tipo, ele só vai levando, ele vai enrolando o Kashimo. Ele vai usar o Kashimo porque ele quer, e aí quando ir enrolando ele para que essa luta com o Sukuna não aconteça? Ou você acha que ele realmente vai deixar essa luta rolar, que ele confia no Itadori com o Sukuna? Olha, eu acredito muito que ele confia muito mais no Itadori. Eu também tô achando. Porque assim como isso. Ele comenta, ele diz que um Kohai, ele deve obedecer os comandos do seu senpai. Isso até incomoda um pouquinho o Kashimo. Ele, como assim o Sukuna é um Kohai? Né? Então ele não sabe de que o Sukuna está dentro do Itadori, né? Porque ele ficou ali muitos anos, acho que sem... isso no flashback dele não deu para entender muito bem, né? Mas quando ele recebe aquele convite para entrar no jogo do abate, ele já estava muito velho, ele estava quase morrendo e ele queria um desafio antes de morrer, né? Sim, sim. Eu também tô achando isso. E assim, como a gente já deu pra perceber que o Hakari, ele não tem medo de sacrificar o próprio corpo dele pra atingir o objetivo, eu entendo que ele também confia no Itadori pra isso, sabe? De que o Itadori não vai ter problema em se colocar na linha de frente, se colocar numa situação dessa, se é pra ter alguém que vai agregar pra eles na luta. Sim, com certeza. E a gente já viu que a forma que o Itadori utiliza ali a expansão de domínio dele, nada mais é do que trazer o seu adversário ali para internamente para onde o Sukuna tem domínio, né? E aí eu não sei se talvez seja isso que o Hakari esteja pensando, ou a gente corre um grande risco aí dele estar subestimando, né, o Itadori, e nessa o Itadori não ter mais controle sobre o corpo ali e o Sukuna acabar assumindo, né? Isso. É um risco.
E isso. E eu acho que essa luta deve acontecer logo, viu? Porque provavelmente o Kashimo, pelo trato que ele fez pra voltar a ficar jovem, isso deve ter um limite de tempo. Eu não acho que isso é pra sempre. Então, como ele tem um limite de tempo, ele deve correr logo com essa luta, né? É assim... Exato, ao tempo todo. Achismo, né? Eu falei como assim, como se fosse certeza, né? A gente já tá... É uma dedução que tem um limite de tempo, porque eu não acredito que seria um poder tão roubado que vai deixar nessa forma jovem pra sempre, né? Ficaria meio muito roubado. A gente vê ali no flashback dele que ele também já tava no fim do corvo ali, ele não ia render muito, né? E o tempo todo, durante a luta dele contra o Hakari, ele tenta terminar ela o quanto antes. Sim, ele sim. fica reafirmando isso. E agora, já partindo aqui pra sequência, né, Bruno? A gente vê como o Kashimo ficou pensativo com a proposta do Hakari, e a gente vê ele reencontrando ali o mangaka, né? Que foi o adversário dele anterior. Isso. Só um pouquinho antes aqui, Gu, na página que a gente estava indo, eu queria só comentar que acrescentaram uma regra no jogo, né? De que é a questão de que jogadores podem dar qualquer quantidade de pontos que eles queiram para outro. Eles colocaram uma regra de transferência de pontos, que não tinha ainda, né? Mas, seguindo aqui, eles encontram o mangaka. Como a gente não falou de Jujutsu Kaisen ainda, eu queria voltar um pouquinho para falar desse personagem. Que poder criativo interessante, cara. Sabe? Uma coisa que eu gosto muito em obras, principalmente orientais, muito em mangá, em anime, é a criatividade de criação de poder que esses caras têm. A gente vê muito disso em Hunter x Hunter, a gente tá vendo muito isso em Jujutsu Kaisen, como eles são criativos em dar poder pros personagens. A gente hoje em dia consome muita coisa, muito filme de herói, muita HQ, não que seja uma crítica de algo ruim, mas geralmente nessas histórias, ou o cara voa, ou o personagem nele, ou ele voa, ou ele é super forte, ou ele solta raio, ou é muito rápido, para por aí. E aqui a gente vê uma criatividade, assim, que você pode dar tantos poderes criativos e legais. O poder do cara é simplesmente dar vida a mangá, sabe? Um negócio, assim, muito legal de ver, meu. Demais. E como isso influenciou também o Hakari, né? Porque ele utiliza, dentro do tipo de poder, do estilo de poder dele ali também, muitas histórias para utilizar a expansão de domínio dele, né? Histórias focadas em mangá. Tanto que ele vai atrás dele, do adversário dele que tinha esse tipo de poder, né? E aí você vê aqui que a gente vai avançando nessa história do mangaka, uma pitadinha de humor, né, no mangá pra dar uma suavizada. Ele pergunta qual é o nome do mangá, se ele já estreou, se ele publicou alguma coisa, e no fim o cara não publicou nada ainda, né? Porque ele exaltou muito ele ser o mangaka durante a luta dele contra o Hakari, né? E isso eu acho que o deixou muito curioso. Até pelo formato da história dele, ele achou que talvez ele fosse já o mangaka famoso, né? Isso. E agora aqui eu tô achando que a gente tá chegando ao fim desse pequeno arco do Hakari dentro do arco do jogo do abate, né? Claro que a gente vai ver o Hakari ainda, mas essa parte dele, eu acho que meio que concluiu com ele montando um grupo forte. Eu acho que tanto o Kashimo como o mangaka vão andar com ele daqui pra frente agora. A gente vai ver muito esses três juntos. Com certeza, e já seguindo ali no mangá, no capítulo, né? É onde a gente vê sendo interrompida a conversa do mangaka com o Hakari pela Nishimiya, né? Isso. Vocês podem lembrar muito dela no anime também. Ela que facilmente podia ser substituída por um drone, né? Eu brinco disso. Sim. Mas o poder dela auxilia muito ali, principalmente em relação ao suporte, né? A ver as situações ali por cima, né? E até realmente nesse deslocamento, que foi o que aconteceu, né? Ela deve ter vindo de muito longe e conseguiu chegar até eles ali para explicar um pouquinho dessa situação e o que talvez vai levar a gente para um próximo arco, no próximo capítulo, né, Bruno? Isso. E agora eu acho que, passado aqui essa parte, a gente pode discutir um pouco, realmente ler a página do mangá, porque essa página aqui ela é um pouquinho complicada de entender. Eu tenho essa pequena crítica a Jujutsu Kaisen, que eu acho que algumas coisas são meio complicadas de entender. Eu tive que ler e reler, assim, o GG ele não consegue algumas vezes expressar tão fácil o que ele quer dizer com o poder daquele personagem, né? Mas assim, nada que um pouco de atenção nossa não resolva, né? Que aí com certeza, a gente até brincou quando ele começou a explicar o poder do Hakari, de que quem quer consumir o Jujutsu Kaisen precisa ter um PhD ali em alguma área de estudo, né? Porque é complexo o formato de poder dele. Isso, e aqui a gente vê que eles têm um passo a passo do que eles querem colocar de regras, né, no jogo. Acredito que seja isso, né? Que o primeiro ponto é que permitir que os jogadores transfiram pontos. Já conseguiram agora, né?
conseguiram. E aí foi quando eles isso tudo para prevenir a remoção das técnicas ali, né? Isso. E aí agora o próximo passo do que eles querem fazer é permitir que jogadores se retirem do jogo usando 100 pontos e colocando um substituto no seu lugar. Exato. Para resgatar as vítimas. Muita função para resgatar, exatamente, para resgatar as vítimas da migração, que muitas delas são humanos comuns, né? Isso. Exato. Aí o próximo passo do plano é desabilitar o bloqueio de sinais eletromagnéticos da colônia, para que eles possam se comunicar fora das colônias, né? Basicamente isso, entender a situação de cada um. E aí já partindo ali pro ponto 4, né? Que seria o quarto objetivo deles ali, seria permitir a livre entrada e saída das colônias, porque quando eles adentraram ali no jogo, eles foram separados, eles não conseguiram escolher, né? Eles tinham até determinado quem ia com quem dentro da estratégia, mas assim que eles adentram, eles foram separados. Isso. Aí aqui eles estão discutindo que posição que tá cada etapa do plano, né? Mas aí a gente vem para algo muito interessante, que é justamente eles falando que a MAC consegue ultrapassar as barreiras, mesmo que eles ainda não tenham colocado isso como regra, né? É isso? Isso assusta muito o Hakari, né? E a gente vê que até a Nishimi ali, ela fica meio apreensiva quando ela vai falar, né? E aí a gente tem essa próxima página maravilhosa da Maki, dizendo que praticamente ela virou um monstro, né? Mas é muito mais na questão de poder do que como pessoa, porque a Maki, a gente sabe que ela acabou com o clã Zenin praticamente todo, né? Ela destruiu aquilo, mas assim, se a gente for olhar do ponto de vista da personagem, ela tinha os motivos dela pra fazer isso, não que isso justifique, mas assim, a gente tá começando a ver isso em obras, é muito interessante. Nenhum personagem ele é 100% bom ou 100% mal, ou pelo menos não deveriam ser, né? E a gente vê esse tom de cinza na Maki, que ela tem muita coisa boa nela, ela quer ajudar a humanidade, ela quer ajudar as pessoas, ela quer ser uma feiticeira para fazer o bem, mas ela também meio que quer se vingar de todo mundo que causou mal. Ela quis se vingar, né, de quem causou mal para ela por tantos anos. Então assim, ela teve o motivo dela pra fazer aquilo. E ela é uma personagem muito interessante, fora essa força monstruosa dela, que ela mostrou que tem, mas esses tons de cinza que a personagem me apresentando eu acho muito legal. Sim, são muito relevantes. A princípio, comentando dessa página, a forma como ele é colocado, parece que realmente assim, ela ficou maluca, ela perdeu o autocontrole, mas a gente já vê na sequência, né, em que ela encontra aquele outro feiticeiro Jujutsu do colégio também, né? E aí eles conversam aqui, né? Ele mudou o visual, que pra mim ficou melhor, que aquele cabelo dele era muito feio, cara. Ele deu uma cortadinha ali, né? Tá num estilo diferente, né? A roupagem dele ali. E é aí onde eles começam a conversar, eles tentam traçar. Ela até faz um pouquinho de brincadeira com relação à aparência dele, e onde eles comentam ali sobre partir para uma próxima colônia, né? Mas de repente eles sentem, tá? Pelo grafismo ali que o Miguel colocou nos quadros, dá pra perceber que eles sentem a presença de alguém chegando, né? Isso. E aí, assim, eu tô muito curioso pra ver quão forte o Noritoshi tá, quanto que ele evoluiu, porque a gente com certeza não foi só no visual, né? E eu também quero ver como que a Maki tá lutando contra maldições e outros feiticeiros fora do clã dela, mas me preocupa um pouco que o Gegei tá abrindo cada vez mais e não tá voltando pros núcleos anteriores, né? Eu queria ver um pouco de como o Itadori tá, como o Megumi tá. Eu queria dar que ele voltasse, antes dele começar a contar mais coisas sobre a Maki, eu queria que ele voltasse um pouco desses personagens. Isso. Algo que eles chegaram até a fazer um pouquinho no começo desse arco do jogo do abate, que eu até comentei com o Bruno, de que eles poderiam trazer pra gente ali um status, né? Trazendo um começo de capítulo, por exemplo, até mesmo no próximo capítulo, qual a situação de cada colônia, né? Quem ainda são os feiticeiros que estão vivos, qual a situação deles, quais são os principais ali que tem maior pontuação, né? Até porque a gente viu aquela situação daquela feiticeira Anja, né? Ela trouxe um hype muito grande ali pro arco e não apareceu também. O Itadori faz muitos capítulos que não aparece também, então isso seria muito importante pra obra. Sim. E aí, no fim, aqui a gente acaba vendo uma maldição, né? Eu acredito que seja uma maldição que apareceu, junto com isso, o até a Kogane, né? Aparece ali, a Kogane. Sempre explicando quais são as regras, falando que um jogador acabou de entrar ali dentro da barreira, né? Mas parece que ela já toma invertida na hora que o chão já manda ela calar a boca. E será que foi por conta dessa maldição que a Maki e o Noritoshi ficaram tensos naqueles quadros que a gente viu? Olha, tudo indica que sim, tá?
A forma como ele aparece ali e já ameaçando o Kogane, falando que ia matar ele se não calasse a boca, né? Por aparência, ele não representa tanto ali, tanto poder, tanto medo, mas a gente sabe que pode ser que ele seja ali de uma classe especial, por exemplo. Sim, é verdade. E aí agora fica as expectativas pro próximo, né? Eu, como eu já comentei aqui, eu gostaria muito que nos próximos eles voltassem um pouco, o Gege voltasse nos outros núcleos. Eu queria ver um pouquinho do Itadori e do Megumi. Mas se ele avançar e abrir a história também, vou continuar gostando, vou continuar acompanhando, mas eu acredito que vai ser o 191, ele vai ser um capítulo mais de introdução do que de ação, porque esse aqui foi um capítulo muito de conclusão, né, do lance da batalha entre Kashima e o Hakari. Isso, e um pouquinho de introdução da Maki, mas como foi tão pouca coisa da Maki, talvez a gente veja ela e o Noritoshi entrando em uma batalha que ainda vai estar começando, ou ele volte para o núcleo do Megumi e do Itadori. Eu apostaria em uma dessas três possibilidades. Ou ele continua essa introdução da Maki e do Noritoshi, ou ele volta para o Megumi, ou ele volta para o Itadori. Você acha que vai acontecer o que, Ivo? Olha, eu não sei não se de repente a gente não pode ter alguma aparição de algum feiticeiro ali que não estará tão amigavelmente com eles, né? Alguém da organização ali, ou até mesmo alguma das maldições que estavam envolvidas ali na criação desse jogo. Pode ser também, verdade. Bom, acho que era isso que a gente tinha pra falar de Jujutsu Kaisen, né? A boa notícia pra gente é que o capítulo 191 já sai na sexta-feira ou no sábado aqui pra gente, né? Não vai ter pausa, pelo menos não tá avisado aqui, vai saber, né? Mas espero que não. E quem curte Jujutsu Kaisen, espero que continue com a gente aqui acompanhando tanto o nosso vídeo como as nossas lives lá no Twitch, né, Gu? É isso aí. Então continue com a gente pede muito que vocês possam divulgar e continue divulgando o trabalho, que ajudou muito, né, no nosso começo ali no YouTube, e agora também tentando trazer a galera aqui pra Twitch também. Muito obrigado pra quem ficou com a gente no YouTube mesmo nessa pausa, que tá voltando a acompanhar os vídeos, que tá aqui com a gente conta muito com vocês. Muito obrigado e até mais, gente. Valeu!